gente, tudo bem com vocês? Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Stephanie. Sou Júnior. Então, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Esse vídeo de hoje nós temos um tema um pouco tenso, certo? Um tema que não é muito falado, que deve ser falado sim, mas que não é tão falado na sociedade. Esse tema é sobre a fidelidade, algo muito importante, né? Que é necessário sim ser explanado, ser falado. E nós vamos trazer aqui também assuntos sobre a traição, que tem tudo a ver, né? E vamos aqui abordar assuntos se isso é uma escolha ou é falta de amor. O que vocês acham sobre isso? Então, nós vamos abordar alguns temas sobre isso e também, certo, vamos aqui explicar baseado na palavra do nosso Deus. O que Deus tem para dizer para nós sobre a fidelidade, sobre a traição. Vamos ver, né? Então olha só, gente. Como ela falou, a gente vai ver, né, exatamente esse tema baseado na palavra de Deus. Porque tudo tem que ser baseado mediante a palavra do nosso Deus, o Criador de todas as coisas, tá bom? Olha só, eu vou abrir a Bíblia aqui. E se você quiser, você pode conferir na sua aí, tá bom? Hebreus capítulo 13, versículo 4, diz assim, ó. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, os fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. Olha só. Interessante a gente ressaltar uma coisa que é muito vista na sociedade hoje e ouvida, que é o seguinte. O homem, quando ele trai a sua esposa várias vezes ou alguma vez, se tem como comum, se tem como normal, digamos assim, né? Então, é tido como normal quando o homem trai a esposa. E não consideram normal, como eles consideram o homem, quando a esposa trai o marido. É como se ela fosse vista como uma desvalorizada, como se uma mulher sem valor, como uma prostituta. Ok. E qual é a diferença então do homem e a mulher trair? Nenhuma. Ambos traíram. Então, não tem essa de que a mulher traiu, ela é mais desvalorizada do que o homem que traiu. Entendeu? Então, ambos traíram. Entendeu? Então, Deus, ele reprova os dois. Entende? Então, é a mesma consequência para os dois. Deus reprova os dois. Então, não tem esse negócio de que o homem, por ser homem na sociedade, ele é mais, como é que eu posso dizer, adulado por a sociedade, né? O pessoal passa a mão na cabeça, vão adular o homem porque ele é homem e é do instinto dele trair. Não, de forma nenhuma. A traição, primeiro ponto, ela é um defeito do caráter humano, tá bom? A gente vê isso no Éden, quando Adão e Eva traem a Deus. Ali, pela conversa de Satanás, eles comem do fruto. Primeiro, que é importante, a gente vai ressaltar esse ponto, eles começam pela visão. Primeiro ponto, a traição começa pelo olhar. Primeiro ponto, traição começa pelo olhar. Decorem aí. Sabe por que a gente vai sempre dar exemplo de Davi, né, meu amor? Exatamente. Ele estava ali no seu palácio real e ele de cima dali, da sua varanda ali, ele via Betseba tomando banho. E não foi uma vez que ele viu por várias vezes. E isso ele já vinha maquinando na mente, ele estava vendo a Betseba tomando banho ali e viu ela pelada. Primeiro ele viu. Segundo ele cobiçou. Terceiro mandou trazer ao palácio. Quarto deitou com ela. Enfim, o quinto aí vai, ele coloca ali Urias na frente de batalha e acaba matando também. Então um pecado levou ao outro. Porém a gente vai ressaltar aqui a questão de que começou pela visão, foi pela cobiça e aí concretizou no ato de deitar com a esposa do outro homem. Então começa com a visão, ou seja, a gente vê muito isso, né? Homens, por exemplo, às vezes só faltam quebrar o pescoço, digamos assim. Quando passa uma mulher com short curto, uma mulher, às vezes, com a roupa inadequada, digamos assim, né? E outra coisa, o homem diz assim, a mulher... Eu também tinha essa visão há muito tempo atrás, até um certo tempo atrás, digamos assim. Porque eu achava que a mulher, quando ela vestia uma roupa curta, uma saia curta, ela estava querendo se mostrar ou querendo ali demonstrar que poderia ser estrupada a qualquer momento. Só que independentemente da roupa que ela usar ou não, ela não tá, ela pode usar porque ela gosta. O homem nenhum tem direito de estrupar a mulher porque ela tá usando roupa curta. Isso é um assunto à parte, tô dando exemplo. Porém, tem homens que olham pra mulher com short curto, com saia curta. E já desejam no coração. E aí começa o adultério. E começa a traição daí, né? A traição não é no ato do sexo em si, né? Não é no ato de você se deitar com a pessoa. A traição começa pelo olhar e pelo pensamento. Exatamente. Quando você deseja a pessoa só em ver, ali você já está traindo. Exatamente. E Jesus ampliou muito bem isso, né, meu amor? Quando ele fala assim, ó, do adultério.
quando o homem adulterar sua mulher, e não digo apenas isso, quando ele olhar para ela com um olhar impuro, desejando-a, ele já adulterou com ela. Então, parte no olhar, quando o homem deseja a mulher por inteira, quando ele vê a mulher passando, que ele começa a desejá-la, ele já está adulterando a sua esposa, ele já está traindo a sua esposa. E outro ponto importante, você quer saber se você vai ser traído aí no casamento? Veja os pontos no namoro. Se o teu namorado, ele tem conversa obscena sobre mulheres com outros amigos. Isso é importante, viu? Se ele, mesmo com a namorada, ele só falta quebrar o pescoço olhando para outra mulher, isso é pontos que ele pode trair. Agora, eu, dando um exemplo de mim, vou dar um exemplo. Não sou santo, não sou melhor do que você, homem, mas eu sempre tento, e ela sabe disso, mesmo estando com ela ou não estando, eu luto para que quando eu vejo uma mulher, é errado olhar, Júnior? Não. Você pode olhar, pode sim dizer assim, é bonita ela. Agora, qual o problema? É não ficar olhando, olhando, olhando. Provérbios fala assim, ó, Salomão, não se prenda aos olhares. É o olhar que vai fazer com que você passe a desejar e a partir daí vem o adultério. Então, porque é natural do homem, de qualquer ser humano. Vai passando alguém aqui e você olha, pelo simples fato de ir passando alguém. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser qualquer pessoa. Você olha por instinto, você olha automaticamente. Agora, o que é a diferença? É não permanecer olhando e desejando, tá ok? Então, eu sempre luto com isso. Quando eu vejo que vai passando, eu já viro olhar, já fico distraindo, ou eu saio do lugar. Exatamente. Entende? Afinal, né, a sociedade tem muito em dizer isso, que homem é homem, né? Então, todo homem, querendo ou não, todo homem sente desejos, né? Todo homem tem isso. Nós também, nós mulheres também, né? Não é porque somos mulheres que somos perfeitas, diferentes deles, não. A gente também sente desejos, logicamente. Só que você tem que prestar atenção e observar, né? O que você está fazendo com o seu olhar? Para onde você está levando o seu olhar? Quando você fixa o seu olhar em uma coisa, né? Quando você começa a pensar naquilo, você já está querendo, né? Então é muito importante você ver isso. Somos pecadores? Somos. Mas há com que a gente não trai, a gente tem a fidelidade. Muitas pessoas já desistiram de amar pelos simples fatos, né? Porque foram traídas, né? Mas o amor existe sim, a fidelidade existe sim. Não acho que isso é impossível, porque existe sim pessoas fiéis ainda no mundo de hoje. E existe o amor verdadeiro sim. Não é porque uma pessoa fez uma coisa errada que o resto vão tudo pagar por aquilo não, certo? Então, você tem que só abrir os olhos e você consegue sim ter fidelidade. Só que como é que você consegue fazer isso? Tem que ter comunhão com Deus, né? Você precisa, é necessário. Nós todos somos pecadores, nós todos muitas vezes agimos pelas vontades da carne, mas é essencial que a gente tenha comunhão com Deus, né? E que a gente ame a pessoa que está ao nosso lado. Exatamente. E o principal também é ter comunicação. Porque muitas mulheres, né, dizem, mas eu estava carente e tal, ou homem também, né? Mas é interessante de que, falando dessa parte, principalmente da parte sexual, que é o que mais, assim, tem defeitos muitas vezes, em que as pessoas dão desculpas, né, para ter traído por conta da parte sexual, você tem que falar para o seu parceiro o que está acontecendo. Eu estou sentindo falta disso, eu estou sentindo falta daquilo. Você tem que comunicar a sinceridade, certo? No relacionamento, isso é muito importante. Aí você pode chegar para nós e dizer assim, ó, que autoridade vocês têm como noivo de falar para nós casados? E eu digo o seguinte para ti, eu vejo muitos casamentos de pessoas que traem umas às outras e nós que namoramos, já a gente tem esse pensamento. E aí? O que é mais importante é você ter a teoria e colocar em prática ou saber e fazer tudo o contrário? Então, preste atenção nisso. Tem pessoas que dizem, fulano não é casado, não tem autoridade. Errado. Errado. Tem pessoas que têm mais autoridade para falar e sabem muito bem sobre o assunto do que certas pessoas. Tá ok? Então, pense muito bem antes de falar isso. Tá bom? Porque a gente tenta buscar o máximo. Porque se a gente não começa a estudar e aprender isso no namoro, no casamento, a gente vai ter problema. Então, a gente busca ao máximo aprender isso juntos. Porque no casamento a gente vai ter um casamento saudável e feliz. Tá bom? Então, olha só. Um ponto para terminar, né? A gente encerrar esse vídeo aí para não ficar tão longo para vocês, tá bom? O seguinte. A traição, ela é um defeito de caráter. Porque a pergunta pode ser o seguinte. Traição é um defeito de caráter, uma escolha? Ou é falta de amor? E eu digo para você, traição é uma escolha. Se a pessoa escolheu te trair, então não tem como você
obrigar ela a te amar e não te trair. Não tem como você obrigá-la. Se ela quer te trair, ela vai fazer de alguma forma, ou escondida, ou não sei. Ela vai te trair. Então, ela escolheu aquilo. Infelizmente é uma escolha. Às vezes não é falta de amor. Sabe qual é o problema? Não tô achando aqui uma justificativa para traição, mas o problema que acontece é o seguinte: às vezes os maridos estão preocupados com o trabalho, estão preocupados com a vida diária aí nos corre, estão preocupados com os amigos, às vezes está ali a roda de amigos, estão preocupados em estar jogando. Homem casado é vida de casado, tá ok? Não acha que quando você está namorando ou quando está casado, você precisa levar a vida de solteiro. É isso que acaba o relacionamento e leva à traição, tá? E um ponto importante que eu quero te falar é o seguinte: pasme você, homem casado não tem convívio ao máximo com homem solteiro. São dois mundos diferentes, entende? Né? Então, homem casado anda com homens casados, ok? Para você ficar com o norte aí, tá bom? Então, olha só, o casamento, às vezes, eles vai esfriando. E são sementes que vão sendo plantadas aos poucos que vai levar à traição. É defeito de caráter, já frisei essa parte. O defeito é de caráter. Só que o que vai levar à traição? É exatamente essas sementes que vão sendo plantadas. Falta de atenção, falta de carinho, falta de afeto. São muitos né? pontos. Né? Tem pontos que a gente, às vezes, por exemplo, eu dou um buquê a ela no namoro, dou vários buquês, dou um bombom, né? Ela às vezes vai ter que entender que eu não vou dar porque eu estou apertado financeiramente. Mas eu nunca posso parar de dar aquilo que começou os pequenos detalhes. Porque o amor começa pelos pequenos detalhes e morre por falta dos mesmos. Então nunca esqueça dos pequenos detalhes que você tinha no início. Tá bom? Porque às vezes o homem começa todo bonzinho, conquistou a mulher, tem a parte sexual e acaba esquecendo e deixa tudo pra lá. Tem gente que diz, né? Namoro são flores. Ah, namoro são flores. No casamento acaba tudo muda. Mas não deve ser assim, gente. Tem que melhorar essa parte aí, certo? Tem que continuar. O que teve no namoro tem que melhorar ainda mais. O amor aumenta mais ainda, certo? A gente não é casado ainda. Estamos quase lá. Mas a gente já sabe de muita coisa, temos muito conhecimento. Só para você ter noção, por exemplo, a gente está comportando juntos, né? É um trabalho evangelístico, só para dar uma explanação para vocês e para vocês entenderem. A gente está tendo vida como se fosse de casal. A gente não está dormindo junto, ok? Essa parte a gente não faz de jeito nenhum. Mas a gente está convivendo na mesma casa com vários jovens diferentes. A gente convive com muitos jovens. Tem quartos separados. Ela dorme no quarto das mulheres e eu no quarto dos homens. Só que a gente está tendo vida de casa, a gente sabe como é. Ou você acha que a gente às vezes aqui lá não tem as nossas faísquinhas? Não brigas, mas aquelas faísquinhas que todo casal tem. E a gente vai se comunicando. E olha só, a comunicação, como ela falou, é o que vai ser o fator determinante de você ter um casamento saudável, tá bom? Por exemplo, eu tô carente. Eu já conversei com pessoas que estavam carentes, ok? E elas acabaram, eu falei até pra ela, não foi, amor? Acabaram se apaixonando por mim, pelo fato de eu ter conversado com elas e ela ter desabafado pra mim. Por quê? Porque elas confundiram o sentimento. Elas estavam carentes. Elas continuavam amando os maridos, mas por estarem carentes, elas estavam confundindo em sentimentos. Então nunca confunda o sentimento. Nunca troque algo eterno por algo passageiro. Momentos passam, mas a vida continua. Nunca quebre um princípio por algo passageiro, porque o princípio é eterno, mas o que você faz ali vai passar e as consequências vão ficar, tá bom? Exatamente. Pessoas de caráter se comunicam. Pessoas de mau caráter optam pela traição. Então, optem por comunicar. Mas a gente não tá aqui, né, tentando julgar ninguém, né? O perdão existe, Deus perdoa. Exatamente. Se você por acaso cometeu esse ato por algum motivo, não sei o que aconteceu, mas saiba que se você se arrependeu, Deus perdoa você, sua esposa, seu esposo pode perdoar também, né? Eu não sei, depende da comunhão de cada um, mas faça de tudo, você, certo, que é casado, que namora, para não cometer isso. Tenha fidelidade com a sua esposa e você com seu esposo, certo, que vai dar tudo certo. Exatamente, a gente fala dessa parte também, né, amor? Muito importante isso que ela falou, gente. A gente falou no final, por quê? Porque geralmente se isso aconteceu contigo, tá bom? Nunca é o final, nunca é o ponto final. Por quê? Vai depender dos dois. Se vocês tiverem aí o perdão no coração, quiserem perdoar um outro, isso também funciona, né? Porque olha só, a gente não merecia o perdão de Deus, a gente não merecia a segunda chance e Deus nos concedeu. Estamos aqui porque Ele deu uma nova chance a nós. Ele nos perdoou e restaurou. Então, o nosso Deus, ele é um Deus que restaura, restitui e renova aquilo que está indo por água abaixo. Então, Ele pode te perdoar, Ele pode restaurar o teu casamento. Então, entrega tudo nas mãos deles e tudo vai ficar bem. Isso mesmo. Então, se você gostou do vídeo, você curte, comenta para mais temas, a gente falar sobre outros temas e compartilha para os seus amigos assistirem também, certo? Então, foi um prazer estar com vocês.
Tchau, tchau, gente. Que Deus abençoe vocês. Até mais.